uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às teorias do esoterismo. Se gostarem do Teorias do Esoterismo, do Teorias da Conspiração ou do Teorias do Apocalipse, considerem juntar-se ao nosso Patreon em patreon.com/bruapodcasts, onde terão acesso a conteúdos exclusivos e a comunicar diretamente comigo e outros ouvintes. Visitem patreon.com/bruapodcasts para mais informações. Era uma vez a família Fox. O pai, John, agricultor de profissão, a mãe, Margaret, senhora respeitável, tão piedosa quanto ingênua, o irmão mais velho, David, e as filhas pré-adolescentes, Maggie e Kate. Não havia nada de particularmente extraordinário ou único na vida dos Fox. Era uma família de agricultores americanos, remediada e sofrida, vivendo numa cabana de madeira em Hydesville, no norte do estado de Nova York, a um saltinho da fronteira com o Canadá. Viviam com pouco. Talvez a sua maior conquista fosse a irmã mais velha, Leia, nascida 20 anos antes das irmãs, que entretanto se mudara para uma cidade ali perto e ocupava a respeitável mas humilde profissão de professora primária. Com base em toda esta normalidade, os Fox teriam nascido, vivido e morrido sem nunca entrarem no nosso radar, a não ser por uma pequena infelicidade. É que a cabana onde viviam estava assombrada. A partir de 1848 e durante vários meses, a casa passava toda a noite a cantar. Rangiam tábuas, batiam portadas, soprava o vento pelas frestas, mas acima de tudo uma série de estalidos, semelhantes ao estalar das articulações dos nossos dedos, ecoavam pelos corredores a ritmos regulares, sem qualquer origem ou explicação aparente. O fenómeno foi interpretado como o monólogo incessante de um pobre poltergeist, desesperado por atenção, claramente. E se, a princípio, os Fox sentiram pavor, o medo deu finalmente lugar à insônia e, por fim, à irritação. Contudo, duas pessoas na casa curtiram à brava a presença daquele fantasma, Maggie e Kate, as pequeninas irmãs Fox, para quem partilhar a casa com uma alma penada era motivo de infinitos jogos, experimentações e diversões. John H. Martin, um autor que, por acaso, já citamos quando falámos no Grande Desapontamento, escreveu sobre a coragem, mas também a criatividade das miúdas perante a presença do além. Uma noite, a irmã mais nova, Kate, disse em voz alta: "Senhor Pés de Bode, imita-me", sendo Pés de Bode um nome coloquial para o diabo. Kate bateu várias vezes no soalho e o espírito respondeu-lhe com o mesmo número de batidas. O entusiasmo da família não teve limites. Com o tempo, a mãe e as raparigas desenvolveram um sistema através do qual podiam comunicar com o espírito misterioso. Através das batidas, o espírito podia dizer sim ou não a qualquer pergunta colocada. E esta parte é muito importante. É que, através de uma inocente brincadeira e de uma impressionante falta de medo, Maggie e Kate transformaram uma assombração num diálogo. Não era só os mortos que falavam. Os vivos podiam responder e extrair novas respostas. A novidade atraiu uma quantidade impressionante de vizinhos e jornalistas da imprensa local. Ao longo de muitas madrugadas, à luz das velas, amigos e até desconhecidos entravam e saíam da cabana dos Fox, atentos a cada rangido ou corrente de ar. E, eventualmente, lá estavam eles, aqueles
estalidos, como um código Morse de outro mundo. Meu Deus, o que teria aquela cabana de especial? Quem seria aquele fantasma? O que quereria transmitir? E como quem procura sempre encontra alguma coisa, não demorou para que, nas palavras de Edward White, autor de um delicioso artigo da Paris Review sobre este caso, se formasse um tecido mitológico. Semanas depois, os vizinhos lembraram-se da passagem de um mendigo pela região, vários anos antes. Quando? Não sabiam dizê-lo. Outros juraram que David, o irmão mais velho das meninas Fox, ao escavar debaixo da casa num dia de verão, encontrou ossos e um conjunto de dentes humanos. Não demorou para que histórias fabulosas e anedotas meio esquecidas coagulassem num denso tecido mitológico, uma atraente alternativa para a verdade empírica. Já temos duas irmãs divertidas e um fantasminha brincalhão. Só nos falta o último vértice do triângulo. A certa altura, Leia, a tal irmã muito mais velha, que era professora primária, ficou compreensivelmente surpreendida ao descobrir que as suas pequenas irmãs de 15 e 12 anos eram agora tradutoras de poltergeists e apressou-se a visitar a família em Hydesville. Foi aí que revelou um instinto empreendedor imbatível. Percebeu que, com algum jeito, as capacidades mediúnicas das irmãs mais novas podiam tirar a família da mísera cabana de madeira onde viviam e, quem sabe, sobrar-lhe ainda algum dinheiro. E este foi o momento em que Leia tomou a decisão que mudaria para sempre a família Fox e, por arrasto, o futuro do esoterismo. Leia pegou nas irmãs e colocou-as a render. O insight criativo e empresarial de Leia pode parecer-nos bastante óbvio, mas a verdade é que, na altura, o espiritismo, como o conhecemos, ainda não existia. Fora casos muito minoritários e esporádicos, a ideia de pagar a alguém cuja vocação e profissão era falar com os mortos era uma novidade incrível e, por isso, as irmãs foram recebidas como superestrelas. Mas a sua vida não era nada fácil. Eram encafuadas em vestidos pesados, cheios de folhos e sentadas em salões privados ou em palcos de teatros e auditórios ou debaixo de tendas improvisadas em jardins públicos, enquanto que, um a um, primeiro centenas e depois milhares de espectadores pagavam $1,50 à entrada e tomavam lugar na assistência, pálidos, de boca aberta e coração a bater, incapazes de acreditar na sua sorte, iam ver aquelas pequeninas raparigas a comunicar com outro plano de existência e ouvir os agora famosíssimos estalidos do além. As demonstrações incluíam sempre estes estalidos, a linguagem preferencial dos mortos, mas com o passar dos meses, as irmãs foram acrescentando outros truques ao seu repertório. A mesa, à frente da qual se sentavam, começava a tremer, a oscilar, até a levitar um bocadinho. Testemunhas oculares relatavam luzes, fibras luminosas no teto, ou começavam a balbuciar em línguas desconhecidas ou entravam em transes. A certa altura, as irmãs até conseguiram escolher os espíritos com quem falavam, traduzindo, palavra por palavra, sermões, discursos e mensagens políticas e religiosas de mortos célebres, como por exemplo George Fox, no relation, o líder dos Quakers, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, ou então o grande político e inventor Benjamin Franklin, que era aparentemente particularmente popular. E, se preferissem, os clientes das irmãs podiam contratar uma séance privada, uma sessão privada. Sentavam-se com elas as duas, a sós, numa salinha pequena e recatada, e por um preço sempre justo,
podiam ouvir os estalidos dos seus familiares mortos e comunicar com eles através daquelas duas raparigas tão especiais. As irmãs Fox tornaram-se tão profissionais que até desenvolveram respostas prontas para aqueles, e também os havia, que queriam desafiar os seus poderes sobrenaturais. Ou melhor, Leia, a sua agente e empresária, estava sempre pronta a defendê-las. Voltamos a Edward White, que descreve a pequena experiência que visava testar se o código Morse dos mortos era, na verdade, provocado pelos pés das raparigas a bater no chão de madeira. Durante um espetáculo em Buffalo, colocaram-se almofadas entre os pés das irmãs e as tábuas de madeira do chão. Naquela noite, só um silêncio constrangido preencheu o ar. Leia avançou a sua explicação habitual. A energia negativa dos cínicos poluía o canal de ligação entre as meninas e os espíritos. Apenas os que tinham um coração puro e acreditavam sem reservas seriam capazes de testemunhar provas irrefutáveis dos poderes das raparigas. Era a lógica circular do pensamento mágico e funcionou lindamente. As irmãs Fox tinham tropeçado numa parte importante da mitologia do espiritismo, uma espécie de desculpa metodológica que garantiria sempre o sucesso da atividade. Só quem acreditava poderia comprová-lo por si mesmo, que é como quem diz, a cada séance ou espetáculo público instalava-se uma espécie de processo seletivo que atraía e mantinha os crentes, mas afastava imediatamente os céticos. E entre o ceticismo de alguns e a crença de muitos, de repente, toda a gente e as suas mães começou também a falar com os mortos, transformando a habilidade das irmãs Fox num contágio esotérico de massas. E digo massas porque não só as irmãs atraíram milhares de fãs, como o espiritismo, por si só, conquistou toda a gente das mais variadas formas. O mesmo autor descreve o que aconteceu apenas 2 anos depois da cabana dos Fox dar os primeiros estalidos e as irmãs iniciarem a digressão pelo estado de Nova York. Em outubro de 1850, o jornal New Haven noticiou que havia 40 famílias no estado de Nova York que afirmavam ter o mesmo dom que as irmãs Fox. E em 1851, um repórter do Spiritual World contou mais de 100 médiums espiritistas só na cidade de Nova York. E, mais à frente, com uma respeitabilidade ainda recente, os seus defensores incluíam Thomas Edison, o líder anti-esclavagista William Lloyd Garrison e ainda muitas defensoras dos direitos das mulheres, baseadas em Rochester, a cidade onde as irmãs Fox escolheram viver. Um número significativo de novos adeptos tinha até formação científica. Um médico de New England, chamado Dr. Phelps, contou que as suas janelas se tinham partido espontaneamente. As suas roupas foram rasgadas sem interferência humana, objetos inanimados tinham dançado no seu soalho e, mais estranho ainda, da carpete da sua sala tinham brotado nabos com misteriosos hieróglifos. É tudo exagerado, teatral, rocambolesco? Sim, mas estava em concordância com os tempos. Tal como vimos no episódio sobre o grande desapontamento e o Great Awakening religioso, exatamente nesta altura, na América, em meados do século XIX, o espiritismo apareceu num período em que a espiritualidade saía dos lares e dançava nas ruas. Da mesma forma que os pregadores berravam sermões cobertos de suor, os pregadores, não os sermões, e em gritos emocionados, levando a assistência ao rubro em tendas improvisadas ou grandes auditórios, as demonstrações das irmãs Fox tinham o seu quê de espetáculo.
desde o pagamento de bilhete à entrada às mesas a levitar. Falar com os mortos não era uma coisa íntima e recatada, era uma performance. E da mesma forma que as igrejas ofereciam contacto direto com Deus, prometendo aos fiéis sentir o Espírito Santo sem intervenção de padres, dogmas ou catequeses, os espiritistas ofereciam um contacto direto com o além. Não era uma ideia abstrata num céu distante. Os mortos estavam ali, naquela sala, a fazer barulhinhos, a comunicar diretamente com o mundo material. Podíamos ouvi-los, podíamos senti-los. Os mortos estavam livres e caminhavam entre nós, transformando pessoas insuspeitas em médiuns profissionais, fazendo dançar cômodas e armários e até plantando nabos na casa de médicos apavorados. De certa forma, era um desfile de horrores um pouco sinistro, mas sempre recebido com o entusiasmo de uma nova descoberta ou com a certeza inabalável de uma espiritualidade emergente. E por isso, as irmãs Fox tornaram-se verdadeiras heroínas para muitos americanos, que encontraram no espiritismo uma réstia de consolo. Kathy Gutierrez, num artigo sobre as origens do espiritismo, descreve o que tornava este contacto com os mortos tão emocionalmente irresistível. A habilidade de falar com os residentes do céu funcionou como uma forma amadora de gestão do luto. A Guerra Civil Americana e uma taxa de mortalidade infantil altíssima atirou os enlutados para as seances, a fim de descobrirem o destino dos seus entes queridos. Quase sem exceção, eram cenários felizes, com os falecidos a prosperar no além, na companhia de familiares e anjos. As crianças cresciam no céu, completando o ciclo da vida que tinha sido interrompido na terra. Iam à escola, cresciam fisicamente nos seus corpos espirituais e, ocasionalmente, até casavam. O céu era um lugar repleto e ocupado, geralmente retratado como tendo 7 níveis consecutivos. Em vez de atingirem a perfeição logo após a morte, os residentes do céu iam ganhando conhecimento e refinando o espírito, avançando através dos vários níveis e partilhando as práticas e a ética da vida no além com os seus familiares e amigos ainda vivos. Esta é a componente espiritual e emocional. Mas cá em baixo, na lama, as verdadeiras consequências da carreira espiritista começaram a fazer-se sentir. Leia, a irmã mais velha que geria o negócio de família, foi enriquecendo passo a passo, chegando ao ponto de evoluir de professora primária de terra pequena para esposa respeitável e rica de um banqueiro de Wall Street. Mas, para as suas irmãs, a Maggie e a Kate, a vida espiritista teve um preço. Só mais tarde falariam abertamente das suas experiências, mas as pistas estavam lá desde o início. A certa altura, as irmãs parecem ter querido desistir, numa espécie de birra de crianças que escondia, provavelmente, uma dor mais profunda. Edward White diz-nos que, logo em novembro de 1849, tentaram acabar com a festa, transmitindo uma mensagem dos espíritos que dizia: agora despedimo-nos de todos. Durante 2 semanas, os espíritos permaneceram em silêncio. O seu reaparecimento é um testamento à crença de Leia de que the show must go on, bem como à sua capacidade formidável de garantir que nada mudava. A partir daqui, a história das irmãs Fox é bastante trágica. Enquanto Leia, a mais velha, subia a escada social e económica de Nova York, as irmãs desdobravam-se em espetáculos e seances privadas, ocupando a esmagadora maioria da sua vida a ouvir e interpretar estalidos. E não se esqueçam que, pelo menos nos primeiros anos, eram meras crianças. Mais tarde, Maggie escreveria: a Katie e eu
Éramos levadas daqui para ali como cordeiros. Fomos de Rochester para Nova York e depois andámos por todos os Estados Unidos. Atraímos multidões. Lembro-me em particular de Cincinnati. Parámos na casa dos Burnett. De manhã à noite, as divisões estavam repletas de idosas terríveis que nos chamavam para demonstrarmos os estalidos, quando, na verdade, devíamos estar lá fora, a brincar, ao ar fresco. A tragédia perseguiu-as. Continuamos com Maggie, não só por partilhar do mesmo destino que Katie, mas porque são suas as palavras mais acutilantes sobre estas experiências. A certa altura, Maggie apaixonou-se perdidamente por um homem chamado Elisha Kent Kane, grande explorador do Ártico e aventureiro profissional, que não só esteve mesmo para casar com ela, como colocou o dedo na ferida. O que ela fazia era treta, não era? Não preferia voltar à escola, educar-se, fazer-se uma senhora respeitável, em vez de andar pelo país em digressão, a ouvir estalidos? Sim, Maggie preferia muito. Mas em 1857, apenas 5 anos depois de se conhecerem e jurarem casar, Kane morreu numa das suas expedições, deixando Maggie sozinha. A pobre jovem caiu na bebida, tornou-se alcoólica e sempre que precisava de dinheiro, lá ia ela outra vez, falar com os mortos, a troco de algumas notas. No fundo, era a única coisa que sabia fazer e culpava alguém em particular. Como mais tarde diria, desejo dizer claramente que devo o meu infortúnio àquela mulher, a minha irmã. Perguntei-lhe vezes e vezes sem conta, agora que és rica, por que não salvas a tua alma? Mas ao ouvir as minhas palavras, ela perdia a cabeça. Queria estabelecer uma nova religião. Dizia-me que também ela recebia mensagens dos espíritos. Sabia que estávamos a enganar as pessoas, mas tentou convencer-nos que os espíritos existiam mesmo. Disse-nos que antes de nascermos, um espírito visitou-a e disse-lhe que estávamos destinadas a grandes coisas. Ora, no caso de Maggie, as grandes coisas eram, na verdade, uma vida miserável, de pobreza, rancor e luto mal resolvido. A mulher que ajudava os outros a encontrar consolo não esquecia a morte de Elisha Kane, o homem que a amara e tentara resgatar daquela vida. E, eventualmente, decidiu destruir o projeto familiar. Em 1888, já na casa dos 50 anos, Maggie e Katie juntaram-se numa apresentação pública e disseram a verdade. Afinal, não falavam com espíritos nenhuns. Tudo começara como uma brincadeira. Num artigo sobre o caso, na revista Skeptical Inquirer, John Nichol cita a confissão pública de Maggie, tal como transcrita pelo The Evening Post no dia seguinte. Éramos crianças muito brincalhonas e queríamos aterrorizar a nossa pobre mãe, uma mulher muito boa, mas que se assustava facilmente. À noite, quando estávamos na cama, atávamos um cordel a uma maçã e arrastávamo-la para cima e para baixo no chão. Ou então, deixávamos cair a maçã ao chão, provocando estranhos ruídos. A nossa mãe ouvia estes sons, não conseguia compreendê-los e nunca suspeitou que fôssemos capazes de um truque semelhante. Afinal, éramos tão novas. E pelo caminho, revelaram também a origem dos célebres estalidos, os tais que serviam de código Morse dos mortos, mas não resistiam à presença de um séptico nem a uma almofada cuidadosamente colocada. Na verdade, os estalidos não provinham de outro plano de realidade. As irmãs tinham passado anos a otimizar um truque no qual faziam estalar as articulações dos dedos dos pés. Truque esse que, quando feito contra uma superfície de madeira, como o soalho de uma cabana, ou de um palco, ou de um auditório, provocava um ruído e um eco que ninguém sabia muito bem explicar. E foi assim que, sem querer, numa brincadeira de duas irmãs aborrecidas,
que só queriam rir-se da credulidade da mãe, nasceu todo um novo ramo do esoterismo ocidental. Mas uma tragédia nunca vem só. A verdade é que a confissão de Maggie e Katie, por mais corajosa que fosse, não foi bem recebida, ou pelo menos não foi compreendida. Para os céticos, era apenas mais uma confirmação de que tudo não passava de uma fraude. Mas para os crentes, o espiritismo ultrapassara muito a autoridade das irmãs. Existia por si só como movimento, ainda que não organizado. Milhares de outros espiritistas, em particular mulheres, faziam carreira falando com os mortos e cobrando por isso. E o facto de Maggie, pobre, alcoólica, viúva e a precisar de dinheiro, ter recebido $1.500 pela sua confissão, fez cair sobre as suas palavras o véu do conflito de interesses. Ela não confessava para dizer a verdade. Em vez disso, dizia o que os seus críticos queriam ouvir para ganhar dinheiro. E por mais que se esforçassem, as irmãs nunca conseguiram convencer um número suficientemente grande de pessoas de que os seus próprios poderes não passavam de uma sinfonia de estalidos provocados pelos dedos dos pés. O cinismo não foi a única resposta. Para alguns amantes do espiritismo, as irmãs Fox ganharam uma fama de mártires do movimento. E aqui entra um dos maiores defensores do espiritismo, Arthur Conan Doyle. Ironicamente, o inventor do Sherlock Holmes e do seu impecável método lógico de dedução. Ora, Doyle viria a ser um dos grandes apologistas de tudo o que era superstições malucas, e é extraordinariamente provável, eu diria quase certo, que lhe dediquemos um dia um episódio inteiro, uma vez que acreditou e escreveu sobre falar com os mortos, sobre a maçonaria, sobre a existência de espíritos e até a capacidade de fotografar fadas de jardim. E no seu A História do Espiritismo, uma das suas muitas obras dedicadas ao tema, escrita mais de 40 anos depois das irmãs fazerem a sua confissão, Doyle dedicou-lhes algumas palavras, apresentando-as como pioneiras involuntárias de uma verdade ainda na sua infância. Durante estes anos de atividade pública como médiums, quando as raparigas faziam as delícias daqueles que não tinham qualquer concepção do significado religioso desta nova revelação e quando se preocupavam apenas com as vantagens terrenas, as irmãs expuseram-se à influência de seances promíscuas de uma maneira que nenhum espiritista honesto poderia justificar. Os perigos dessas práticas não eram tão bem compreendidos como agora. Muito menos ocorrer a alguém que os espíritos mais altos nunca desceriam à terra para dar conselhos sobre ações de empresas de ferrovia ou questões do coração. A ignorância era universal e estas pobres pioneiras não tiveram um sábio mentor que lhes apontasse um mais alto e seguro caminho. Ou seja, por mais que se tenham esforçado, Maggie e Katie ficaram para sempre vítimas do próprio sucesso, vítimas da irmã mais velha, vítimas da imagem que outros criaram para elas, vítimas de uma crença que eram novas demais para compreender, e tudo isto numa altura em que não tinham forças para se defender. E ainda assim, há aspectos que podemos ver como positivos na sua história. É que Maggie e Katie não foram só pobres pioneiras de espíritos mais altos. Diz-nos Edward White. 20 anos antes do vaudeville dar às entertainers femininas um novo protagonismo na cultura popular americana, Maggie e as suas irmãs desenharam um caminho pelo qual dezenas de outras espiritistas mulheres seguiriam, muitas delas conquistando independência financeira, status social e uma forma de expressar os seus talentos, personalidades e ambições. A ingenuidade das crianças, a credulidade dos pais e o olho para o negócio da irmã mais velha provocou esta bola de neve. E uma partida infantil
transformou-se no modelo que inspiraria todo o espiritismo e que, de certa forma, habituaria também as populações a ver as mulheres em cima do palco, no centro das atenções. Entidades poderosas, especiais, que conseguiam contactar com um universo paralelo. À falta de real emancipação feminina na Terra, o além descia para dar uma ajuda. Mas isto seria depois, quando o espiritismo, ao qual certamente voltaremos, sobreviveu, evoluiu e cresceu muito para lá da vida das três irmãs Fox. Entretanto, Leia, a irmã empresária, morreu em 1890, com 77 anos, rica e bem casada, acima de tudo graças às irmãs. Já Maggie e Katie morreram 2 a 3 anos depois, com 1 ano de intervalo. Viviam em quartos temporários, ou em casa de amigos, ou graças a empréstimos de espiritistas que as veneravam. E como este episódio é tanto sobre a morte como é sobre a vida, acho importante dizer que Maggie e Kate foram a enterrar num cemitério diferente da sua irmã Leia, a mulher que, no fundo, destruíra as suas vidas. Pelo menos na morte, conseguiram ver-se livres dela. Daqui a 15 dias, voltamos, mais uma vez, com teorias da conspiração. Até breve. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts e se gostaram deste programa, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.